Nos vídeos anteriores, a gente discutiu a implementação do tipo abstrato de dados sequência utilizando a estrutura de dados vetor. A gente olhou sobre a ótica da complexidade de um algoritmo, a implementação de algumas operações de manipulação da sequência que são bastante úteis na aplicação desse tipo abstrato de dados na realidade da programação. A gente falou sobre a inserção de elementos numa sequência, a gente falou sobre a remoção de elementos de uma sequência e também do acesso do valor de um determinado elemento em uma posição da sequência. E a gente viu como implementar cada uma dessas operações utilizando a estrutura de dados do vetor. E a gente também avaliou qual era a implicação da complexidade da implementação dessas operações utilizando o vetor sobre a implementação de derivações do tipo abstrato de dados sequência que são bastante comuns, que são o tipo abstrato de dados fila e o tipo abstrato de dados pilha. O que a gente viu é que, em sua implementação típica, o vetor ele nos permite uma implementação bastante eficiente de uma pilha. Mas para implementar uma fila em que eu preciso inserir de um lado e remover numa outra extremidade da sequência, ela não me permitiu uma implementação muito eficiente. Mas a gente viu como fazer uma modificação do vetor, que a gente chamou de vetor circular, que nos permitia inserir tanto no início quanto no fim da sequência com complexidade constante, o que é bastante eficiente. Na primeira aula que a gente estava discutindo aqui a sequência, eu falei que a gente ia comparar duas formas diferentes, duas estratégias diferentes de implementar a sequência no computador. A gente viu até agora a opção do vetor, em que eu tenho a minha sequência representada de uma maneira equivalente, um mapeamento direto na minha memória. Eu preciso de um bloco de memória contínuo, sequencial, e eu vou colocar o primeiro elemento na primeira posição, o segundo elemento na segunda posição, e assim por diante. Isso tinha algumas implicações interessantes, como, por exemplo, o acesso randômico. Mas também tinha algumas limitações, por exemplo, para que eu tivesse esse acesso randômico, quer dizer, que o custo para acessar qualquer elemento seja o mesmo, eu preciso que o tamanho de todos os elementos seja o mesmo. Eu não consigo armazenar nessa sequência elementos de tamanhos diferentes. Aí uma forma de solucionar isso é utilizando o tipo de estrutura de dados que a gente vai avaliar nessas duas próximas aulas, que é a conhecida lista ligada. A lista ligada usa uma abordagem diferente para armazenar a sequência no computador. Em vez de ter um bloco único em que eu sei exatamente onde cada elemento está armazenado, eu vou agora armazenar cada elemento de uma maneira independente, na sua posição específica na memória, que eu, a princípio, não sei aonde é. A grande vantagem disso é que agora eu não preciso de um grande bloco de memória. Eu preciso, na verdade, de vários pequenos blocos em que eu consigo, em cada bloco, inserir apenas o elemento que eu quero inserir. Isso pode significar, por exemplo, que uma sequência armazenada na memória, se eu pegar cada posição dela, do seu endereço, não necessariamente ela segue exatamente a mesma ordem que você encontra na sequência. Eu posso ter o primeiro elemento no início da memória, o segundo elemento lá no fim, o terceiro lá no meio. Isso é independente. Mas então, como que eu mantenho essa informação de ordem da sequência? Como eu sei quem é o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento? Eu faço isso ligando os elementos, encadeando esses elementos. Para isso, para cada elemento, além de armazenar o seu valor, eu também armazeno a informação de quem é o próximo elemento. Eu consigo fazer isso usando um apontador, um ponteiro. Então, para cada elemento,
e eu armazeno ele numa forma de uma cápsula, num encapsulamento que eu incluo tanto o valor quanto algumas informações de controle que me permitem estabelecer esse caminho, estabelecer essa corrente. No caso que a gente vai ver, para cada elemento eu também salvo um ponteiro que me indica qual é o próximo elemento. Essa forma de armazenar sequência tem as suas vantagens. A principal dela é exatamente essa de que eu não preciso de um grande bloco. Eu posso armazenar os elementos em diferentes posições. E eu também não preciso estabelecer qual é o meu tamanho do bloco. A cada vez que eu insiro um novo elemento, eu preciso apenas alocar um pequeno espaço de memória, e cada vez que eu libero um espaço, eu só preciso... Cada vez que eu libero um elemento, eu só preciso liberar um pequeno espaço de memória. Então, a gerência da memória ela fica um pouco mais fácil de se encaixar na minha memória geral, que normalmente é bastante fragmentada. Mas isso vem com um custo. O custo é que agora eu tenho também que guardar essa informação de como está estruturada a minha lista ligada, de como essa corrente está estruturada. Então, além dos elementos, eu tenho em cada encapsulamento, em cada cápsula também, informações extras que me descrevem como que essa sequência está organizada. Isso tem um custo de memória, que, dependendo do tamanho da sequência e do tamanho dos elementos, pode ser um custo bastante significativo. Então, o que a gente vai olhar agora, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez com a estrutura de dados vetores, de implementar todas aquelas operações de inserção, remoção, etc., e acesso, mas agora utilizando essa abordagem de lista ligada, essa abordagem distribuída, não aquela abordagem compacta e em bloco. Então, o conceito principal da lista ligada é esse conceito de encapsulamento. Isso significa que, para cada elemento, eu vou criar uma pequena estrutura que vai armazenar tanto esse valor, que em inglês a gente chama de payload, quanto a parte de cabeçalho, overhead, que ele vai me dizer, ele vai me dar instruções de como continuar a construção dessa lista. Essa estrutura a gente pode desenhar ela como um pequeno blocozinho de memória, em que ele vai ter uma parte que vai ser o meu valor ou a carga, e eu vou ter o cabeçalho, que nesse caso aqui é um ponteiro que aponta para uma outra estrutura igual. O termo que normalmente a gente chama essa parte, essa estrutura, em inglês é node, ou é um nó. Então, a gente vai chamar isso aqui de nó. Então, como que a gente declara isso no código? Então, em C, isso a gente consegue declarar como uma estrutura. Essa estrutura ela tem a carga, que vai ser um char, nesses nossos exemplos, e ele vai ter um apontador. Ele vai ser um apontador para um outro nó. Só que olha que legal, eu tenho uma questão recursiva aqui. Eu tenho que definir uma estrutura e dentro dessa estrutura tem um apontador para a própria estrutura que eu estou definindo. Então, a forma que eu faço isso seria algo mais ou menos assim. Eu posso fazer um struct, a gente vai chamar de nó, e dentro desse struct eu vou ter um dado, que é o elemento que eu estou trabalhando, e eu vou ter também um struct nó apontador, que eu vou chamar de prox, que é apenas uma simplificação de próximo. E assim eu termino. Então, agora, ao definir essa estrutura, eu já consigo definir essa brincadeirinha aqui, e vocês já sabem como alocar essa estrutura na memória. Eu posso alocar essa estrutura tanto de maneira estática, então eu posso, no meio do código, colocar struct nó variável, ou eu posso alocar isso de uma maneira dinâmica.
com struct nó, apontador de variável, e ele vai ser igual a um struct nó, apontador, malloc, vezes size of struct nó, aqui no medicante. Certo? Então, qualquer uma dessas duas vai criar esse nó, que é o nó que a gente vai brincar, em que ele vai ter um char e ele vai ter um apontador aqui do outro lado. E como é que eu acesso esses valores? Ele vai depender da forma como que você for alocar, certo? Então, eu consigo acessar, por exemplo, considerando a alocação estática. Então, se eu tiver algo do tipo assim, struct nó var, eu posso fazer algo do tipo var. Ao fazer isso, eu aloquei o meu espaço e eu vou ter algo do tipo assim, ó, var.dado é igual ao a. Ao fazer isso, eu tenho que aqui é o a. E eu posso fazer algo do tipo assim, ó, var.prox é igual a null. Então, ele aqui está apontando para um vazio. Mas a gente pode deixar isso mais interessante. Eu posso, por exemplo, colocar aqui o meu var1 e o var2. Aqui é o meu var1. Vou apagar esse aqui por enquanto. Então, esse meu var1 está aqui. E eu vou criar o meu var2. E eu vou fazer var2.dado igual a b. Aqui está o meu b. E o que eu posso fazer agora é algo do tipo assim, para ligar o a no b, fazer var1.dado é igual ao endereço do var2. Então, agora o 1, ele aponta para o 2. E eu posso fazer var2.dado é igual a null. Tá? Esse aponta. Estou fazendo isso que eu consigo fazer os encadeamentos. Veja, eu crio essa estrutura do nó e eu faço essas associações de valores e eu associo um elemento ao próximo elemento. Legal, né? Mas assim, e se a gente estiver então trabalhando agora não com os apontadores, não essa alocação dinâmica, não com essa alocação estática, mas eu estiver trabalhando, por exemplo, com uma alocação dinâmica. Então, se eu tiver algo do tipo struct nó, eu vou ter o var1 e o var2. Então, a forma que eu vou ter, quando eu crio esse var1 e var2, na verdade eu estou criando só os apontadores, certo? O var1 e o var2. O que eu posso fazer é que o var1 vai ser igual ao struct malloc e o blá. Eu tenho também que o meu var2 ele vai ser igual a malloc. Então, quando eu faço isso, eu criei uma estrutura aqui para o var1, que ele aponta, outra estrutura para o var2, que ele aponta. Aí, para acessar a posição do dado, o que eu faria seria o valor do var1 ponto dado é igual a A. Então, pegaria o var1 no lugar que ele está apontando e aqui eu colocaria o A. Mas é feio, né? Então, o que o C++ ou C eles nos dá é que eu posso reescrever exatamente essa frase como var1 traço ou uma flechinha dado é igual a A, que é a mesma coisa. Eu posso fazer var2 dado é igual a B. Quando eu faço isso, eu posso fazer var1 traço prox. Prox é igual a var2. Então, ele vai pegar essa posição, é para onde o var2 está apontando, que é para cá.
eu posso fazer que o var2 traço prox é igual a null, que normalmente é o que indica o fim de uma sequência. Então, a sequência dessa forma é equivalente a eu fazer um armazenamento do tipo A, B, considerando a posição 0 e a posição 1. Então, toda a construção da lista ligada ela vai seguir esse padrão. Então, a gente tem que começar agora então, a criar diferentes funções que vão nos permitir, dada essa representação aqui de uma sequência, como que a gente manipula essa representação? Primeiro, se eu tenho essa sequência dessa forma, como que eu acesso um elemento? Como que eu imprimo um valor que está numa determinada posição? Ou como que eu insiro um valor no início? Como que eu insiro um valor no meio ou no fim? Como que eu removo um elemento? E assim por diante. Então, isso que a gente vai começar a olhar. Aí só um ponto, um parênteses. É um pouco chato se eu tiver que toda hora ficar escrevendo struct nó, que fica grande, né? Então, uma forma de simplificar isso é usar um operador do C++, que é o typedef. O typedef ele define um tipo customizado. Então, eu vou definir um tipo, que vai ser o meu struct. Vou dar um nome temporário aqui, nó. E dentro desse tipo, ele vai ter o meu char dado, vai ter um struct nó apontador próximo, e eu vou dizer que o meu tipo de dado ele é o nó. Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de qual é, eu vou só, se a gente pintar ele com outra corzinha, só para a gente ver. Tá. Como se esse struct, a parte do struct é exatamente o que tinha antes, apenas agora eu estou definindo. O typedef que ele diz, defina o tipo que está em amarelo com o nome aqui que está em verdinho. Então, ao fazer isso, quando eu for definir agora um nó, em vez de eu ter que escrever struct e tal, eu simplesmente escrevo nó var1. Fica mais fácil, né? Então, a gente vai utilizar isso só para ficar um pouquinho mais fácil. Então, dado isso, então agora a gente já consegue até desenhar para ver a comparação entre a forma como duas sequências são representadas. Como uma sequência é representada usando, seja uma lista ligada ou um vetor. Então, imagina que eu tenho essa sequência. 3, 7, 2, 1, 9, nas posições 0, 1, 2, 3, 4. O que a gente tinha na minha sequência, quando era com um vetor, eu vou ter um char estrela V, que aponta para cá. Eu vou ter um int n, que me diz aqui que são 5 elementos, e eu tenho um int nmax, que nesse caso aqui seriam 6 elementos. E aqui eu teria o 3, 7, 2, 1, 9 nas posições 0, 1, 3, 4, 5. O vetor circular apenas tem mesmo uma variável, mas é parecido. Na lista ligada, o que eu vou ter? Eu vou ter um apontador de nó, que pode ser qualquer nome, vamos chamar de S. Ele vai apontar para um primeiro elemento, que é o meu 3, que vai apontar para um outro lugar, que tem o meu 7, que aponta para outro lugar, que é o meu 2, que aponta para outro lugar, que é o meu 1, que aponta para outro lugar, que é o meu 9, que aponta para o vazio. Veja, a sequência é exatamente a mesma. O que muda é como que essa sequência está representada na memória. E, obviamente, essa mudança também me dá uma diferença com relação à forma como eu lido com esse dado na memória. Então, o que a gente vai começar a olhar é como que eu lido com a lista ligada. Como que eu realizo as operações
considerando apenas essa parte em verde daqui, porque aquela parte amarelinha a gente já viu, certo? Aqui é a nossa querida lista ligada.